Hiruzen Sarutobi era chamado de o professor. O Shinobi que dominou todas as técnicas de Konoha. O homem que enfrentou os primeiros e segundos Hokage reanimados e ainda ficou de pé. E mesmo com tudo isso, com toda essa experiência, todo esse poder, ele olhou nos olhos de Orochimaru e não apertou o gatilho. Não uma vez. Duas. E Konoha pagou um preço absurdo por isso. Hoje a gente vai entender por que o terceiro tomou essa decisão, o que ela custou, e se ele sabia exatamente o que estava fazendo. Antes de qualquer coisa, precisa entender quem era Orochimaru dentro de Konoha. Ele não era um estranho. Não era um inimigo infiltrado. Era o melhor aluno que o terceiro já tinha tido. Junto com Jiraiya e Tsunade, formou os Sannin, os 3 ninjas mais lendários da história da vila. O terceiro não via só um aluno nele. Via quase um filho. E isso importa muito para entender o que vem depois. A primeira vez que o terceiro teve a chance real de acabar com Orochimaru foi dentro de Konoha. Orochimaru estava fazendo experimentos com humanos, usando ninjas da própria vila como cobaias para desenvolver jutsu proibido. Quando foi descoberto, ele não negou. Simplesmente fugiu. E o terceiro deixou. Não mandou ninguém atrás com ordem de execução. Não tratou como traição imediata. Ficou parado enquanto o maior perigo que Konoha já produziu saía caminhando pela porta. A justificativa dele? Esperança. Achava que Orochimaru ainda podia voltar. Com a liberdade que o terceiro deu, Orochimaru construiu uma operação inteira fora de Konoha. Fundou a Vila do Som. Recrutou Shinobi. Continuou os experimentos. Ficou mais forte, mais perigoso, mais obcecado. Tudo que ele se tornou de ameaça concreta, a invasão de Konoha, a morte do terceiro, o que aconteceu com Sasuke, tem origem direta nessa fuga que foi permitida. O terceiro não só deixou Orochimaru ir. Ele deu tempo para Orochimaru crescer. A segunda chance veio durante a invasão de Konoha. O terceiro finalmente encostou em Orochimaru de verdade. E dessa vez não tinha mais desculpa de esperança ou reabilitação. Orochimaru estava no meio de um ataque à vila. Tinha matado gente. Estava ali com a intenção clara de destruir tudo. O terceiro usou o Shiki Fujin, o jutsu do deus da morte. Conseguiu prender as almas dos primeiros e segundos que Orochimaru tinha reanimado. E tentou pegar a alma de Orochimaru também. Mas não conseguiu. Pegou só os braços. E morreu sem finalizar o trabalho. Aqui é onde a narrativa fica mais honesta. O terceiro era velho. Estava fora de forma comparado ao auge dele. E Orochimaru era jovem, obcecado, e tinha passado anos se preparando especificamente para não ser pego. Mas tem um detalhe que a história deixa claro: se o terceiro tivesse agido na primeira vez, na segunda nunca teria existido. Ele chegou no confronto final já em desvantagem porque adiou a decisão difícil por décadas. A hesitação da juventude criou a impossibilidade da velhice. Vamos colocar na mesa o que custou essa escolha. A invasão de Konoha aconteceu por causa de Orochimaru. O terceiro morreu nessa invasão. Konoha ficou sem liderança num momento crítico. Tsunade teve que ser convocada às pressas para assumir. E Sasuke, que foi atrás de Orochimaru em busca de poder, quase se perdeu completamente. Uma cadeia inteira de destruição com origem numa única decisão, ou melhor, numa decisão que não foi tomada. Não matar Orochimaru quando deu não foi misericórdia. Foi o maior erro estratégico da história de Konoha. Essa é a pergunta que fecha tudo. Sim. O terceiro sabia. Ele mesmo admite, antes de morrer, que foi fraco. Que deixou o afeto falar mais alto que a responsabilidade. Que um Hokage de verdade deveria ter feito a escolha difícil. E isso é o que torna a história dele tão pesada narrativamente. Ele não errou por ignorância. Errou por escolha. Preferiu preservar o aluno a proteger a vila. E quando chegou a hora de corrigir, já era tarde demais. O homem mais sábio de Konoha tomou a decisão mais cara da história da vila, e sabia exatamente o que estava custando.
O terceiro não era um Hokage fraco. Era um dos mais poderosos que Konoha já teve. Mas poder não resolve tudo quando a decisão errada já foi tomada. Ele teve duas chances de encerrar Orochimaru. Na primeira, escolheu a esperança. Na segunda, não tinha mais força suficiente para corrigir o erro da primeira. E Konoha pagou com invasão, destruição e a morte do próprio Hokage. A lição que a narrativa deixa é simples: a decisão que você evita hoje é o problema que você não consegue resolver amanhã. Se quiser debater nos comentários, você acha que o terceiro errou ou fez a escolha certa? Deixa aqui embaixo.